Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Jansen, eu sou consultor técnico da Indústrias de Tintas Corfix e hoje eu estou aqui para fazer uma técnica super bonita, rápida, prática e com um produto maravilhoso que é a pátina metálica Corfix. Bom galera, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é preparar o nosso MDF para receber as pátinas coloridas, certo? No caso, nós vamos usar o gesso primer, que ele pode ser preto ou transparente. Nós temos os de 60 ml, ele nas duas cores, mas caso você queira uma quantidade maior do transparente, nós temos também na quantidade de 100 ml. O que esse produto faz? Ele deixa qualquer peça porosa para receber as pátinas metálicas. Ele pode ser aplicado, por exemplo, esse gesso primer incolor, o transparente, numa garrafa de vidro. Então, você vai ter uma garrafa de vidro toda colorida com as pátinas metálicas. Nesse caso, eu quero uma peça preta para depois trabalhar com todo o colorido das pátinas, certo? Então, eu coloquei aqui o nosso gesso primer preto e com o pincel de cerda macia, eu vou aplicar na peça todinha. Então, a minha peça, tá, de MDF já vai ficar preparada para receber as pátinas. O legal desse gesso, né, desse gesso ou primer, né, é que você não precisa preparar a madeira com a goma laca, nem incolor, nem indiana. Você já vem direto com esse gesso. Ele já é uma preparação, inclusive, da madeira, certo? Então, aqui, ó, você pode ver que a primeira demão, a cobertura já é maravilhosa e você talvez nem precise da segunda demão, certo? Legal, um pincel de cerda macia, ó, e sempre pinceladas longas, certo? Eu evito pinceladas pequenininhas para que evite manchas. Pode ver que uma demão é o suficiente para cobertura total, tá? Esse gesso primer, ele tem uma alta concentração de pigmento, então faz com que a sua peça fique colorida, fique preta rapidinho, certo? Caso você queira lixar a peça, você pode lixar antes, certo? Ou passa a primeira demão, dá uma leve lixadinha e vem com uma segunda demão, tá? Eu já dei uma lixada na madeira antes, porque nesse caso, eu já vou deixar só com uma demão de gesso primer. Ele já vai estar preparadinha para aplicar, certo? É um produto solúvel em água, então eu limpo meu pincel com água. Como vocês puderam ver, uma única demão é o suficiente para deixar a peça completamente preta, certo? Isso, claro, além de você economizar produto, você economiza bastante tempo também. E essa é uma proteção maravilhosa para receber agora as pátinas metálicas, certo? Caso você já tenha uma peça, por exemplo, já pintada e queira pintar por cima, o que você faz? Usa o gesso primer transparente. Isso é muito legal para que você queira restaurar uma peça. Então, caso já tenha verniz ou algum tipo de acabamento, mesmo uma cera, passe o gesso primer transparente, você vai fazer com que a sua peça volte a ficar porosa para receber qualquer cor de pátina metálica. E são 35 cores, então você tem 35 produtos que você pode misturar e fazer muitas outras coisas, certo? Bom, galera, depois da aplicação do nosso gesso primer preto, direto no MDF, nós vamos trabalhar agora a parte colorida com pátinas metálicas, certo? O que é legal a gente saber, e que é muito interessante, e que dá uma variedade gigante de cores, é que as nossas pátinas metálicas, elas são miscíveis com as nossas ceras. Por exemplo, a cera em pasta iridescente, a cera incolor, o nosso betume em cera. Então, como eles são miscíveis, eu quero mostrar para vocês que eu posso trabalhar com cores mais fortes e também
clareadas com a cera iridescente, certo? Nós temos duas opções. Eu vou usar um stencil aqui, certo? Um stencil que pega a peça toda. E nós temos duas opções de pincéis, tá? Isso, claro, cada profissional ou cada aluno tem a sua preferência. Eu vou falar o que eu acho mais fácil e com um acabamento melhor. Eu gosto de trabalhar com pincéis de cerda macia, porque por ser uma cera, você já vai passando e dando uma certa lustrada. Os pincéis pituás de cerdas mais duras, eles acabam marcando um pouquinho mais. Então, você tem uma quantidade menor de pátina e aqui uma quantidade maior, pela cerda ser mais macia, entendeu? Eu vou trabalhar com pincel de cerda macia para vocês já conhecerem, certo? Então, o meio eu quero algo mais colorido e fora eu quero algo mais claro. Então, o meio eu vou trabalhar com a cor ouro, certo? Então, você pode ver que ela, mesmo em cima do preto, tem uma cobertura excelente, ouro. E para clarear essa parte dourada, só a cera iridescente. O que eu adoro trabalhar nessas pátinas é que elas são miscíveis. Então, eu vou conseguir fazer entre as duas cores uma terceira cor, tá? Quando eu tirar o stencil, vocês vão ver o que eu quis dizer. Sempre fique um pedacinho de pano, né? Ou uma flanelinha para você tirar o excesso, certo? Como eu quero aqui mais douradinho, eu coloco mais pátina dourada, certo? Limpo o pincel e venho trabalhando. Agora, eu vou trabalhar com as cores. Eu escolhi aqui a cor laranja brilhante, violeta claro e azul Tiffany, tá? Eu vou mesclar as cores mais escuras na parte de dentro e fora. Eu vou fazer um degradê com a cera iridescente. Ó, aqui tá bem violeta. Seria violeta claro, mas uma quantidade maior. E fora, ó, eu já trabalho com a cera iridescente. Elas são miscíveis. Então, a mistura das duas, eu vou fazer uma terceira cor. Observem como o pincel de cerda macia, ele, além de ele colorir, ele já dá uma lustrada, certo, gente? Ele não fica com marcas de pincel, certo? Aqui. Do outro lado oposto, eu vou trabalhar com azul. Azul Tiffany. Ó, tira o excesso da outra cor e vem com azul. Vocês vão ver que é uma pátina super econômica, um pouquinho de pátina, você já faz uma peça todinha, certo? Ó, o meio, quantidade menor, tira o excesso do pincel, vem com o iridescente, que é um branco mais metálico, né, do lado de fora, matizando a parte de dentro. Aqui. E esses dois lados, laranja brilhante. Então, vocês, com as 35 cores, conseguem, inclusive, mesclar e fazer outras cores, tá bom? Vou fazer um teste também para vocês verem como a gente consegue criar cores com as pátinas. Agora, quando eu disse de criar cor, é isso. Eu posso colocar um pouco do violeta e um pouco do azul. Vou fazer um outro tom que ainda não existia na minha composição e vou trabalhar aqui. Isso que é legal, porque se você tem uma variedade de pastas, você cria
outra variedade, certo? Sempre tirando. Aqui. Ó, o próprio pincel já faz a mistura e um certo encerado, porque ele tem cerda macia. Então, agora vamos tirar. Olha que brilho lindo. Olha o brilho. E aqui vocês conseguem ver o tom mais forte e o tom mais claro, certo? O degradê que a gente consegue com essas pátinas. Na lateral, como meio eu trabalhei com o dourado, eu vou mesclar o dourado Vocês podem ver que mesmo sobre o preto, a cobertura é maravilhosa. Ela não é transparente, então eu consigo ter a cobertura que eu quiser. Caso eu queira mais transparente, eu posso ou utilizar uma quantidade menor ou misturar com a cera incolor, certo? Olha que bonito. Olha o brilho metálico. Trabalhei com cores. Quero mais claro, jogo mais branco. Quero mais dourado, jogo mais dourado. Certo? Aqui, ó, posso até fazer um certo contorno. Na parte de baixo, eu já não quero o stencil. O que eu vou fazer embaixo? Com uma pequena quantidade de produto, eu vou fazer um matizado de cores. Movimento circular. Aqui eu já quero um pouco mais de transparência. Então eu estico mais as cores, ó, para que o fundo fique um pouco mais escuro. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a mistura das cores com bem pouco produto. Olha o brilho metálico. E vem trabalhando o colorido que você quer. Ó. Aqui eu já sugeri, já dava como sugestão um aplique todo preto, um stencil todo preto, só para poder combinar um pouco mais, mas aí é de cada um. Aqui a finalização da peça, em cima o stencil, com a mistura das pátinas e a cera incolor. Aqui a matização, certo? É legal a gente saber que depois que ela seca, por ela ser uma cera, ela pode ser lustrada. Então pode passar uma flanela limpa, que ela vai dar um brilho ainda maior. Se você quiser, existe um verniz próprio para isso também, que é o fixativo, mas por ser uma cera, não é obrigado a usar este verniz, certo? Para a limpeza do pincel, muito importante, água Rascor Fix ou o diluente Eco. E também, para quem gosta, é um produto que eu uso muito, o nosso gel limpa pincel. Espero que vocês tenham gostado e bora pintar com a nossa pátina metálica Cor Fix, claro. Beijão, gente. Até a próxima.